Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Aplicação Clínica da Imagética Motora. O objetivo dessa aula é te ensinar de forma prática, rápida e bem objetiva como utilizar de forma mais simples a imagética motora no seu dia a dia, além de trazer exemplos da literatura em vários tipos de afecções e em várias regiões do corpo. O que eu quero primeiramente trazer para vocês são 5 pilares que vão ajudar na aplicação da imagética motora no seu dia a dia. O primeiro pilar é saber qual é a queixa do paciente, ou seja, se o paciente tem dor, tem problema no movimento, tem algum comportamento evitacional frente a uma determinada situação. A partir da queixa do paciente, nós vamos estabelecer então qual é o objetivo terapêutico. Se o paciente tem dor, nós queremos então o objetivo de diminuir essa dor, melhorar essa dor ou curar a dor do paciente. A partir disso, nós vamos estabelecer então qual técnica nós podemos utilizar. Nós temos julgamento direito-esquerdo, nós temos realidade virtual, ilusão corporal, nós temos a técnica da terapia do espelho. A partir do conhecimento do que o paciente tem, qual é o objetivo, nós vamos estabelecer então qual técnica nós podemos utilizar. A partir disso, nós podemos também estabelecer as comparações, ou seja, essas medidas são comparáveis de que forma? Seja pela intensidade da dor, seja pela qualidade do movimento, pela força, pela amplitude de movimento e assim por diante. E por último, nós vamos então aplicar a técnica. A técnica ela pode ser aplicada de várias formas, de acordo com vários protocolos que a literatura traz. Por isso, hoje também, essa aula vai te ajudar nesse problema ou nessa problemática que nós encontramos no nosso dia a dia. Existe um protocolo definido, existe uma forma definida, ou quais são as maneiras que nós vamos trabalhar o nosso raciocínio dentro do objetivo terapêutico. Para isso, então, eu peço que você preste bastante atenção nessa aula para que nós consigamos colocar esses 5 pilares em prática no nosso dia a dia. Na literatura, existem também vários exemplos de como a imagética motora tem sido aplicada em várias afecções, em várias disfunções neuromusculoesqueléticas. Eu também vou trazer alguns exemplos de como a literatura tem utilizado dentro dessas afecções. Um exemplo de aplicação da imagética motora é no acidente vascular encefálico ou pós-acidente vascular encefálico, onde a imagética motora é utilizada associada com, por exemplo, outras estratégias de movimento, de melhora do movimento ou movimentos funcionais que são então treinados. Um exemplo que você pode utilizar nesses pacientes é a visualização de uma atividade ou daquele objetivo que você tenha com o paciente. Por exemplo, no computador, na televisão. E você então pede para o paciente visualizar aquela atividade e avaliar essa atividade. Descrever para você como que aquela atividade está sendo executada. Por exemplo, a atividade de alcance. Peça com que ele assista ou ela assista e descreva para você o movimento do braço, esticando, elevando o ombro, indo até a frente, agarrando o objeto, dobrando os dedos, fechando a mão e dobrando o braço, trazendo até perto do corpo. Pergunte ao paciente, se ele consegue imaginar como que seria realizada aquela atividade por ele, com o braço mais afetado, por exemplo. Aquela atividade, então, vai ser avaliada pelo paciente, assistida e posteriormente treinada mentalmente, ou seja, visualizada mentalmente, que é o que a gente chama então de imaginação ou imagética. Essa atividade ela pode até ser executada pelo próprio paciente 1 a 2 vezes. Você filma essa atividade e pede para o paciente avaliar ele mesmo executando essa atividade. Mas o ponto aqui não é necessariamente o treino físico, e sim o treino mental. Portanto, depois que o paciente assiste à atividade, analisa, você pede para ele fechar os olhos, se assim ficar mais fácil, então visualizar mentalmente aquela atividade. Uma quantidade que a literatura traz, por exemplo, é você
executar mentalmente, ou o paciente executar, 2 séries de 10. Ou seja, ele fecha os olhos, imagina o movimento, analisando o movimento do braço, nesse caso de alcance, indo à frente, agarrando o objeto e voltando de forma eficaz e, se possível, sem dor, 10 vezes. Ele tem que imaginar desde o início do movimento, da tarefa, até a realização completa. Se ele consegue realizar essas 10 vezes, você pede para ele executar, por exemplo, a cada hora de vigília, já que o paciente não precisa, obviamente, ter que acordar à noite para realizar. Mas já aconteceu casos disso e por isso a gente alerta. Então, a cada hora de vigília, você pode pedir para o paciente realizar dessa forma, mentalmente, aquela atividade em questão. Alguns autores ainda divergem com relação à aplicação, mas em média tem sido feito tem sido feito a cada hora de vigília, por exemplo, 2 séries de 10 mentais, e também realizado isso diariamente. Na fisioterapia ou durante as sessões de fisioterapia, isso também é utilizado junto com as outras técnicas, as outras ferramentas, mas vai depender, por exemplo, da frequência com que ele visita a clínica, com que ele vai fazer então o tratamento com você. Mas essa é uma forma muito interessante de ser utilizada. Um outro exemplo de disfunção, ou paciente que sofre com essa disfunção, que tem se beneficiado com as técnicas de imagética motora, é o ombro congelado, ou capsulite adesiva. Nesse caso, é muito comum os pacientes terem comportamentos evitacionais, terem sentimentos e emoções muito negativas por conta justamente da incapacidade, que geralmente é grande, e por conta da dor, que geralmente é intensa. Para isso, a imagética motora cai como uma luva durante o tratamento, ou seja, associado às ferramentas que você vai trazer, que vai executar com seu paciente para restabelecer o movimento e diminuir a dor. Um exemplo que a literatura traz para a gente é desde o julgamento direito-esquerdo, a imagética explícita ou a visualização mental e a terapia do espelho, como eu vou demonstrar. A primeira fase que a literatura traz, que pode ser utilizada com os pacientes, é justamente o aplicativo ou os cartões de julgamento direito-esquerdo, em que a gente vai pedir para o paciente fazer a seleção das imagens, seja de forma, digamos, analógica ou digital, o mais rápido possível. Nesse caso, com imagens do membro em questão, que será o ombro. Então, nós vamos trazer para o paciente justamente essas tarefas e ele vai executar o mais rápido dentro daquela tarefa específica, seja na digital, seja na analógica. No julgamento direito-esquerdo, nós queremos que ele selecione as imagens relacionadas ao ombro, se é o direito ou esquerdo, o mais rápido possível e com maior nível, se possível, de assertividade. Nós podemos utilizar essas tarefas, por exemplo, como traz a literatura, durante uma semana com aquele paciente. E cada, então, etapa vai ser utilizada durante essa semana, seja julgamento direito-esquerdo, a imagética explícita ou a terapia do espelho. Nesse tipo de afecção, o tempo sugerido pela literatura de tratamento de cada etapa gira em torno de 10 minutos da tarefa a cada 2 horas de vigília. Então, você pode pedir para o paciente, lá na casa dele, trabalhar essa tarefa durante 10 minutos a cada 2 horas em que ele estiver acordado. Você pode imprimir os cartões para que o paciente leve e faça a seleção, como eu já ensinei para vocês. Ele pode ter o aplicativo e ser fornecido, de alguma forma, ou então ele pode ter uma revista em que ele faça a discriminação, o julgamento das imagens que envolvam o membro superior e que ele possa então fazer esse julgamento o mais rápido possível de forma mais assertiva. A partir daí, depois dessa semana, dentro dessas aplicações, nós podemos ir para a segunda fase, onde o indivíduo vai fazer a imagética explícita ou a visualização mental. Uma forma sugerida é o paciente visualizar uma imagem, seja no computador, na TV, no tablet ou em alguma imagem impressa, e
com os olhos fechados ou os olhos abertos, ele se visualizar naquela posição. Ou mais para o final da semana, depois que ele já está treinado, o movimento. Então o paciente pode visualizar uma foto, visualizar uma imagem com relação àquele membro em questão, que nesse caso é o ombro, e ele tem que então imaginar naquela posição, com aquele membro e, se possível, sem dor, sem desconforto. Essa é uma forma em que ele pode estimular já as áreas de representação somatosensorial, as áreas pré-motoras do movimento, do planejamento e depois da execução, ainda sem excitar ou elicitar, por exemplo, dor e, obviamente, não realizar ainda o movimento. Essa forma pode ser realizada, como eu disse, no computador, no iPad e nas imagens impressas, mas também durante o seu dia a dia, em que você solicita ao paciente, por exemplo, analisar uma tarefa que alguém está realizando, depois fechar os olhos e visualizar isso durante o dia. Se possível, a cada 2 horas ele para o que ele está fazendo, vai lá e se concentra durante 10 minutos nessa atividade. Só que se ele consegue ser mais estimulado, como eu disse, no dia a dia, analisando as pessoas e se imaginando fazendo aquelas tarefas relacionadas ao ombro, por exemplo, ele consegue ter uma evolução maior, mais rápida e provavelmente com maior resposta em relação à dor, ou seja, menor intensidade de dor em um tempo menor. Progredindo para a fase 3 da imagética motora, ou nesse caso imagética motora graduada, aplicada a pacientes com capsulite adesiva ou ombro congelado, nós vamos utilizar a terapia do espelho, nesse caso a caixa que eu acabei desenvolvendo e modificando para que a gente utilize com qualquer tipo de paciente. Nesse caso, ou nessa fase, nós vamos ainda não realizar movimento com o membro que tem a disfunção do paciente. Nós vamos ocultar o membro que tem a disfunção, então eu vou demonstrar para vocês. Eu vou esconder o membro que tem a disfunção e vou deixar ele em repouso, ele não vai executar o movimento, nenhum tipo de estimulação nesse momento. E aí, toda a minha atenção vai ser voltada para o membro saudável ou não afetado. E eu vou estimular com movimentos suaves do ombro, por exemplo, de alcance à frente, movimentos de elevação do braço, e eu faço essa análise, movimento de abertura. Mas, Guilherme, eu não consigo ver, ou o paciente não consegue necessariamente o ombro. Eu não consigo com que ele faça uma visualização inteira do ombro. Uma das dicas que eu vou dar para você é: pode cobrir o ombro do seu paciente com alguma toalha, algum manto que você tenha, certo? Mas a dica mais interessante é: tenha um espelho em frente ao paciente associado com o espelho lateral. Nesses casos, o paciente vai conseguir visualizar de uma forma mais abrangente o membro dele, certo? Nesse caso, saudável. E consegue então não ver só o braço, como também o ombro. Uma outra dica interessante, que não fique tão bom para vocês visualizarem, mas fica para o paciente, é inclinar o espelho mais à frente. Isso facilita a visualização pelo paciente do que ele está fazendo. Obviamente, nesse caso, com o ombro. Quando nós temos a opção, ou nesse caso, a fixação no cotovelo, isso fica muito mais fácil de ser visualizado, assim como o punho, assim como as mãos, mas isso eu vou mostrar e já mostrei também em outras aulas. Para a perna, para o joelho e assim por diante, eu vou demonstrar também para que vocês consigam aplicar isso da melhor forma. Então, nesse caso, o paciente ainda está com o braço que tem dor e muita incapacidade ocultado. Conforme você progride, o paciente visualiza o movimento do ombro sem dor, sem nenhum tipo de prejuízo, você pode começar estímulos com ele com os 2 braços. E a partir daí, você vai analisando como que o paciente se sente, como que fica a dor e todos os outros parâmetros para que você saiba se progride ou não dentro dessa técnica.
Uma vez que a literatura, nesse caso, sugere que você faça pelo menos 10 minutos ali daquela atividade a cada 2 horas de vigília, ou faça, né, durante a sessão com você, você pode também avaliar, por exemplo, se isso se mantém só durante uma semana, como foi nesse exemplo da literatura, ou se você precisa mais tempo com o seu paciente, de acordo com o que ele está sentindo, ou às vezes menos tempo, já que alguns pacientes podem dizer: eu estou me sentindo bem, eu não sinto exacerbação grande da minha dor quando eu estou fazendo esse exercício. Então aí você pode ir para a estimulação mais exposta, para um exercício um pouco mais vigoroso, com menos cautela.